Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei que horário que você está vendo. Hoje a gente vai compartilhar mais uma vez o devocional com vocês. Este daqui, Experiências com Deus, do Henry Richard Blackby. Não sei como fala o nome deles. Desculpa, autores e familiares. Vamos ler. Você começa, Marito. Eu? Vamos lá. Santificados e então enviados. Em João 17:17, acho que aqui dá para melhor. João 17:17 diz o seguinte: santificai-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Deus sempre santificará você antes de enviá-lo. O Pai separou os 12 discípulos e os fez santos por meio da verdade, seu Filho. Ao se relacionarem com Jesus, a verdade, os discípulos foram refinados por essa verdade e preparados para serem enviados para pregar o Evangelho. Jesus desafiou suas ambições, disciplinou a falta de fé, refutou a influência de Satanás e denunciou o orgulho deles. Quando Jesus tinha terminado de prepará-los, os discípulos foram enviados com tal poder que o mundo nunca mais foi o mesmo. É, só um comentário sobre isso, né? Bem interessante, porque Jesus fez todo um processo para que os discípulos pudessem ir, né? Sim. E aí nós todos estamos passando por esses processos de santificação, né? Eu achei interessante que ele fala, né? Desafiou, como é? Ele fala? Desafiou o orgulho, Desafiou o orgulho deles. Denunciou o orgulho denunciou deles. o orgulho, desafiou o quê? Desafiou suas As ambições. ambições. Então Deus vai trabalhando na gente para nos enviar. Só que daí tem muita gente que usa isso como um uma desculpa, né? Tipo, não vou fazer nada, ainda não vou, porque eu não sou santo bastante. É, Não tô pronto para pregar o evangelho, nem nada disso. O que que você diria, Marita? não, é exatamente Uma isso. pessoa que fala isso. É aquela história, né? Eu sou completamente a favor do venha como está. Eu acredito que é isso que a palavra fala, independente da maneira como a gente chega até Deus com os nossos erros, defeitos, pecados. É sempre uma porta aberta para vir. Só que uma vez que a gente entra em contato com a verdade, não tem como a gente permanecer o mesmo. Se a gente encontrou com Cristo e permaneceu o mesmo, provavelmente a gente não encontrou com Cristo. E é isso que a gente precisa ter como objetivo, esse encontro real e pessoal com Cristo. Porque dessa forma nós seremos transformados. Vamos ser perfeitos? Lógico que não. Pedro não era perfeito, João não era perfeito, Deus não era perfeito. Continuaram não sendo depois de Jesus. Mas após o tratamento e o encontro com Jesus, eles foram enviados com tal poder que o mundo nunca mais foi o mesmo. Eu vejo que não é uma questão de estar pronto, mas é um estado de espírito. É o estar se construindo em Cristo. Como assim? Eu tenho vários pecados, mas diariamente, vários erros, vários vícios de pensamento, e diariamente eu vou lutando contra eles. Esse estado de luta contra o pecado é o suficiente. É o que, na verdade, é o estado que nós ficamos até a morte. Porque a gente vem, tá no pecado. Não tem esforço nenhum para sair dele. Encontrou com Jesus, a gente entra num estado de luta contra o pecado diária, que vai perdurar até Jesus voltar, até a gente morrer. Então, esse estado de espírito que a gente tem que ter, de ter essa luta diária, né? E não desanimar, porque, poxa, todo dia eu tô lutando com isso, todo dia eu tô lutando com aquilo. Às vezes dá vontade até de desistir, se entregar. Mas esse é o ponto, não se entregar, não desistir, mas permanecer lutando. Essa é a vida. É No isso mundo aí. tereis aflições, mas toda vez que essas aflições baterem, tenha um bom ânimo, porque eu venci o mundo. Muito bem. Satanás vai tentar convencê-lo de que seu pecado o deixe inútil para Deus.
Essa é uma mentira que vem do autor e pai de todas as mentiras. Assim que você peca, o enganador sussurra: você é um fracasso. Agora jamais poderá ser usado por Deus. Isso pode trazer um profundo senso de derrota e desesperança para um cristão. Mas não há liberdade que se compare a uma alma liberta pela graça de Deus. Quando o povo de Deus permite que a verdade dele o realinhe à sua vontade e aos seus padrões, o poder dele será liberado para essas pessoas da mesma maneira como foi para os primeiros discípulos. Olha só, quando o povo de Deus permite que a verdade dele o realinhe. A palavra é bem interessante, porque o realinhar vem de uma linha que estava indo para uma direção e ela foi realinhada. Era como se estivesse indo para um caminho, mas aí tivesse que traçar a rota. É a mesma coisa do pecado. Eu tenho o hábito de acordar todo dia e pecar nisso. Agora eu já não vou mais fazer isso, vou para outro caminho. E esse fato, esse ato, essa escolha nos reveste desse poder. Né? Igual ele falou aqui, ó, o poder dele será liberado para essas pessoas da mesma maneira como foi os primeiros discípulos. E prosseguindo. A verdade irá libertar você. A verdade é, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. E nós seremos restaurados à posição de sermos usados por Deus. Olha só. Para Deus nos usar, a gente não precisa ser perfeito. Deus usa até o ímpio. Deus usa o que ele quiser. Ele usa uma pedra se ele quiser para poder falar com alguém. Ele usa uma mula para falar com as pessoas. Então, assim, a questão não é como você, posso dizer, a questão não é de você ser perfeito, ser um instrumento perfeito para Deus usar. Não, é a disposição de coração. Se não tiver ninguém disposto dentro do seu coração para poder falar a uma pessoa, você pode ter uma pessoa dentro do seu rol de amigos, né? E não tem ninguém perto dessa pessoa que tem o coração disposto e disponível para falar aquilo que Deus quer para aquela vida, ele vai usar pedra, vai usar mula, vai usar qualquer coisa, vai usar um ímpio, vai usar um ladrão, vai usar qualquer situação. Porque o intuito é chegar, ele precisa chegar nessas pessoas. E nós podemos ser participantes disso ou não. É uma escolha. E ele sempre nos dá essa escolha, de sermos participantes com ele. Então é uma escolha diária que não requer nada além da vontade e da renúncia dos pecados, né? De viver em Cristo, de errar, mas pedir perdão. Errou todos os dias, todos nós erramos. A gente precisa ter o hábito de nomear os pecados que cometemos durante o dia. Pai, me perdoa por causa da mentira, porque eu menti para fulano. Pai, me perdoa por causa da inveja. Eu vi que fulano foi viajar e eu fiquei com inveja. A gente tem que ter esse hábito de pedir perdão diariamente pelos nossos erros, porque daí a gente tira esse estigma, esse pensamento de que a gente é perfeito, de que a gente não é. E não é só nós. Todos os pastores que a gente vê, padres, qualquer pessoa santa, mais santa que for, todos os dias essa pessoa peca. Por mais santa que for. E a gente tem que ter isso em mente, que não é uma questão de estar perfeito, mas é uma questão de diariamente fazer a renúncia daquilo que a sua carne quer, para poder fazer aquilo que precisa ser feito. Exatamente. E tem um texto interessante que você falou sobre realinhar, né? Entrar novamente naquela linha. Eu lembrei do texto que a gente estava lendo ontem. Em Provérbios 3:5, né? Confie no Senhor de todo o seu coração, não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema ao Senhor, a face do mal. Isso dará saúde ao seu corpo e vigor aos seus ossos. Então é bem isso, né? Reconheça ele em todos os seus caminhos. Deixe o Senhor sentir tudo que está acontecendo com você. Não é que ele não sabe, ele sabe tudo que está acontecendo.
Mas a importância, como você disse, de nomear os pecados, nomear o que está acontecendo, para nós termos essa É, consciência do que está acontecendo, né? Olha, Deus, eu tô pecando nisso, 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 eu tô errando nisso, 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 então eu tô reconhecendo os meus caminhos. E aí o Senhor vai endireitando suas veredas, porque não é você sozinho tentando. Porque se fosse assim, a gente não precisaria de Jesus. Jesus não precisaria ter vindo se a gente pudesse fazer isso sozinho. Ele veio justamente porque a gente não dá conta sozinho. A gente precisa dele, que ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e nos purificar de toda maldade. É ele que faz isso, não nós mesmos. E aí ele vai nos ajudando também a entrar no eixo novamente, hein? Voltar nessa linha. E aí essa é a importância, não você sabe os seus próprios olhos, né? Não fala, ai, não, eu posso, eu dou conta. Não, afaste-se do mal, né? Ele vai para o próximo versículo. A gente lembrei de José, né? José, José, no não sei se Egito. você vai falar, pode ser José no José. Egito, quando a esposa de Faraó foi tentar ele. Ah, de De Potifar, Faraó, não, é do antes Potifar. dele ser governador. Isso, aí ela veio tentar ele. Aí ela veio pra tirar a roupa dele, ele saiu correndo, sem roupa, ele saiu correndo. Porque ela puxou, ele saiu correndo. Então ele afaste do mal. Tem tentações, tentação é para ser resistida e aquilo que a gente não consegue, a gente foge, né? Foge de É, tudo que é mais forte do que nós. exatamente. Esse daí, na verdade, Mas o Tiago, é, esse de resistir, isso aqui é é muito verdade, doido. fala, resista ao diabo. Tiago 4,7 diz o seguinte: portanto, submetam-se a Deus. A gente vai ver em tudo, a gente está construindo um roteiro para a gente falar sobre prosperidade em todas as áreas, e é um padrão em qualquer área da vida. Submeta-se a Deus. Busque primeiro o reino de Deus. Ame primeiro a Deus acima de todas as coisas. A gente vai ver o amor a Deus em primeiro lugar sempre. E aqui ele vai dizer aqui, portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vós. A gente fala aqui sobre resistir. O pecado, a tentação, a gente, na verdade, talvez não seja a melhor maneira de resistir à tentação, mas fugir da tentação. É, Fugir da aparência do mal. Se aparenta que isso vai ser mal para você, que vai fazer você cair numa tentação coisa do tipo, é correr, é sair de pé, fazer igual o José, né? Eu fiquei pensando assim, tava ouvindo um pregador falando sobre José, e ele falou, cara, já pensou no aspecto humano de José? Na questão do... Assim mesmo aí, tá? Na questão, pô, dos hormônios de José, porque José era muito bonito, era um homem alto, forte, né? E quanto mais músculo, mais testosterona, então não quer dizer que ele não tinha vontades ou desejos. E você imagina ele nessa situação, você acha que ele ia conseguir naturalmente, tranquilamente falar, não quero, fica... Não, ele precisou correr, porque talvez pela vontade própria dele, ele tivesse pecado. Então, isso são talvez, mas isso que a gente, essa postura que a gente tem que ter diante do pecado, se aparenta que vai dar ruim, corre. Não interessa, pô, o que vão pensar, não interessa o que vão pensar, não interessa o que vão fazer. O que interessa é fugir da tentação. Porque a tentação é algo que, aos poucos, às vezes nem é naquele momento, mas ela vai, aos poucos, ganhando espaço na nossa mente. No começo a gente consegue resistir, depois vai ficando um pouquinho mais difícil, ele vai minando, minando, minando. Tá um ano batendo ali na cabeça. Só que depois de um ano, poxa, já criou tanto repertório dentro da tua mente que daí você não consegue mais resistir. isso. E não faz sentido na sua cabeça resistir. Então é por isso que resistir é algo muito perigoso. Mas a gente tem que resistir ao diabo e fugir do pecado e ir para cima do capeta. Porque É. as portas do inferno não vão prevalecer. Não é a igreja que vai ficar na defensiva, é a gente que vai ficar no ataque. Então a gente tem que usar as armas corretas e atacar o inimigo correto. A pessoa, vamos supor que seja uma tentação sexual igual foi a de José. A pessoa que está te causando essa tentação, o problema não é a pessoa. Não adianta você brigar com a pessoa. A tentação, o problema é o diabo. A gente tem que entender quem é o nosso inimigo. Quando um casal briga entre si, o problema não é o cônjuge, mas é o Satanás que colocou uma seta na mente de cada um, que fez com que
no meio da conversa, um falasse alto e entendesse B, e a gente tem que entender, opa, peraí, eu tô querendo dizer isso, você tá entendendo isso? Então tem alguém que tá aqui no meio distorcendo as Interferindo. palavras. Sim. Então vamos atacar nessa pessoa que tá aqui no meio interferindo na nossa comunicação. Isso é ir de encontro, é ir contra o inferno. É a gente ir contra o inimigo correto. E a nossa luta não é contra a carne, nunca vai ser contra a carne e o sangue. Nunca vai ser contra as pessoas. Se alguém fez algo para você, o problema não é a pessoa, mas são os principados e potestades nas regiões celestiais. E como que a gente luta essa guerra nas regiões celestiais? Se revestindo de toda a armadura de Deus. Porque se a gente está em guerra, a gente tem que entender que tem que ter armadura. Um guerreiro sem armadura na guerra é presa fácil. Ixi, aqui a gente vai longe, né? Primeiro ataque já cai. Sobre isso, em 1 Coríntios 10:13 diz: Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. E ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que vocês podem suportar. Mas quando forem tentados, ele mesmo providenciará um escape para que possais suportar. Mas às vezes você caiu já, às vezes você já pecou. Vai falar, poxa, então não vou ser enviada, né, para santificação e tal. Não, a gente já falou, Deus é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado, de toda iniquidade. E aí eu tava comentando com minha esposa que eu lembrei de uma pregação do Rodolfo Abrantes, que ele fala, o tema é Pecou, se aproxima de Deus. E aí ele vai falar sobre a mulher do fluxo de sangue, porque naquela época, quando os homens tocavam, né, só de tocar mesmo numa mulher que estivesse em período menstrual, eles se tornavam impuros cerimonialmente. Tem toda uma questão cultural quanto a isso, a gente não vai entrar nesses detalhes, mas... Cultural e higiene, fala de saúde também. Sim, é de saúde pública também. Isso. Mas enfim, a gente não vai falar disso agora. E aí todo mundo estava preocupado, porque Jesus queria tocar na mulher. E aí, na verdade, ela tinha tocado nele. Quando né, ele falou, quem me tocou, porque de mim saiu virtude. Quando olhou, era essa mulher, do fluxo de sangue. Então, Jesus se tornaria cerimonialmente impuro aos olhos das pessoas. Mas o que aconteceu? A mulher se tornou pura. Então, veja a inversão. Ela estava, vamos dizer assim, se a gente for no sentido, ela estava impura cerimonialmente, tocou em Jesus e se tornou pura. E Jesus, lógico, não se tornou impuro. E aí o Rodolfo vai falar sobre isso, não no sentido de que aquela mulher estava em pecado, mas você entende assim, a questão de se tornar puro, impuro, cerimonialmente, nessa questão, né, ilustrativa, mas quando a gente fala sobre pecado também é nesse mesmo sentido. Quando nós estamos impuros cerimonialmente, né? E nós tocamos em Jesus, nós nos tornamos puros. Então, à medida que você percebeu, eu errei, eu pequei, eu tô impura, eu não posso ir mais, eu não posso mais falar de Deus, eu não posso. Você pode sim. Você pode tocar em Jesus, falar com Ele, confessar os seus pecados, e aí sim você vai se tornar puro. Não se torna puro de outra forma. E igual ela, por exemplo. Qual que foi, acredito, que passou na mente dela o maior medo dela? Porque quando isso acontecia, havia uma consequência natural. Porque ela cometeu um pecado, ela cometeu um erro, ela sofreria uma consequência. E a gente, quando comete um pecado, parece que a gente fica com essa questão com Deus. Poxa, se eu for confessar para Deus, eu vou ser punido por esse erro, por esse pecado. Porque ela não poderia ter tocado nisso. Você tá entendendo? Então, às vezes, a gente chega para Jesus com medo de falar dos nossos pecados, com medo da punição dele. Sim. Só que quando a gente chega para Jesus e apresenta o nosso pecado, não é a punição. A gente recebe graça, misericórdia, e perdão e salvação. Agora, é ingênuo demais a gente ter o pensamento de que as nossas ações não têm consequências naturais. Isso tem a ver com Deus. Toda ação tem uma consequência natural. Tudo que você fizer, seja para o bem ou seja para o mal. Isso não depende de Deus, isso é da terra. Fez isso, vai colher isso. Ponto. Agora, chegando a Deus, você consegue sair dessa rota, desse ciclo vicioso. Ele lhe apresenta a salvação para poder mudar a sua rota.
para que você não tenha que sofrer mais no mundo natural pela consequência desse erro, porque você mudou a rota. Então só é possível a gente mudar essa rota através de Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Só que para isso a gente tem que conversar e falar com Deus, sem medo de ser retalhado, porque não é isso que a gente recebe de Deus. A gente não recebe retaliação de Deus. É amor. As consequências do nosso pecado é coisa do mundo natural. Você falando com Deus ou não, vai sofrer a consequência do mesmo jeito. Agora, como que você pode deixar isso se aproximando de Deus? Aí você pode parar de sofrer a consequência natural futuramente. Por quê? Porque você mudou a rota. Então é algo muito mais racional e real do que algo filosófico e abstrato. É algo bem simples. Cometeu o erro, vai sofrer a consequência. Fica despreocupado. Não quer mais sofrer a consequência? Não cometa mais o erro. Como? Chegando até Jesus. E ele vai mudar a rota e endireitar os caminhos. Sim, isso aí. Isso aí? Muito bem, pessoal. É isso aí. Agora você finaliza, Marito. Boa, gente. Muito obrigado por vocês terem chegado até aqui. Se você chegou até aqui. E você só tá ouvindo se você chegou até aqui. Então, a gente realmente fica muito feliz. É uma luta para fazer isso aqui. Falar pra você, hoje mesmo eu tava desanimadaço. Pensando assim, puxa vida, será? Mas eu espero que, de alguma maneira, isso que nós falamos aqui tenha tocado seu coração, tenha ajudado você, ajudado a sua casa a ficar mais próximo de Deus, né? Não ter medo de chegar até Deus como você está e ter o coração ensinável para que essa transformação venha mudar o seu caminho, mudar suas rotas e você ter resultados completamente diferentes dos que você teve até aqui. Se você gostou de tudo isso que a gente falou, dá um like pra gente, que a gente vai entender que isso aqui é bem legal. E se inscreve no canal para receber outros vídeos como esse. Fechou? Um grande abraço para você. E Tchau, tchau. tchau, tchau.